Graça e paz, meus queridos, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas. Nós estamos aqui para dar continuidade aos estudos acerca dos dons do Espírito, né? Desperta os dons que há em ti, de Wilson Franklin. Um tema que nunca envelhece, um tema que é sempre bom a gente se reciclar, a gente ouvir da palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que nos capacita na obra do Senhor. E esses estudos são de grande valia, já eram muito importantes desde os tempos da igreja primitiva, quanto mais agora, né? Falar a respeito dos dons do Espírito Santo. Semana passada não, no último vídeo nós vimos o dom do ensino, né? Que é um dom, por exemplo, que todo pastor deve ter, mas que não só os pastores, várias pessoas da igreja podem ter esse dom para usar como professores da IBD, como líderes de pequenos grupos, líderes dentro da própria igreja, porque o dom de ensino, ele vem para edificar o corpo de uma forma muito grande, porque é de uma forma constante, de uma forma diária, de uma forma que vem dando um crescimento após o outro. Então, hoje nós vamos ver o dom da administração e do governo, estudo número 8 da revista. Abrimos aqui a Bíblia no texto áureo, texto ouro, texto-chave do nosso estudo, em 1 Tessalonicenses 5:12. Então, vamos ver o que diz. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então vamos para a introdução aqui da revista. Na época dos apóstolos, a organização eclesiástica era mantida em um nível mínimo. Não existia curso de administração. Havia necessidade de pessoas dotadas de habilidades especiais para organizar o gerenciamento, a justiça social e a ordem geral das igrejas. Tais pessoas recebiam do Espírito Santo o dom de administração e governo, sabiam como dar conselhos e executá-los acerca da administração da igreja, quanto à compra e à venda de propriedades, a expansão da obra da igreja em outras áreas, os auxílios em favor dos pobres. Pessoas assim dotadas sabiam o que fazer e como fazê-lo. Aqueles contemplados com esses dons tornavam-se oficiais da igreja, recebendo da congregação a autoridade necessária para cumprir os seus encargos, mediante o exercício de seus dons. Ainda hoje, nosso Senhor agracia suas igrejas com esses dons. Feliz a igrejas cujos governantes a administram através dos dons que receberam do Espírito Santo. Então, nós vemos que a administração, existe até curso de graduação mesmo, né? Curso superior de administração. Então, nós vemos que é algo que Deus também capacita. Talvez a pessoa não tenha curso nenhum, mas Deus a capacita, Deus dá esse dom a essa pessoa, para que essa pessoa possa administrar bem todo o recurso que a igreja tem para alcançar o pobre necessitado, para a própria igreja, dividindo bem, fazendo bem essa administração, dividindo bem todos os recursos que a igreja tem. Então vamos falar a respeito do dom. O dom de liderança, que é o mesmo que a administração e governo, é a capacidade especial que o Espírito Santo concede a alguns membros do corpo de Cristo, habilitando-os para, primeiro, estabelecer objetivos sintonizados com os planos de Deus para o futuro da igreja. Então essas pessoas veem lá na frente, elas enxergam além. Então elas conseguem separar recursos para que a igreja possa usar lá na frente. Segundo, transmitir esses objetivos aos seus liderados de maneira a estimulá-los na execução dos mesmos. Então eles conseguem estimular, a liderança consegue estimular os membros, né, os seus liderados, para realizar essa obra. E terceiro,
trabalhar juntamente com a igreja, liderando-a para atingir esses alvos no menor espaço de tempo, da maneira mais econômica e eficiente. Então, eles são eficazes, né? Fazendo da melhor maneira possível, demorando o menor tempo possível e fazendo da forma mais econômica possível. Presidir ou governar vem do termo grego kubernetes, que literalmente significa assumir o comando ou as diretivas de qualquer grupo. Algumas pessoas nascem com essa habilidade como talento especial, mas no reino de Deus, muitos irmãos tornam-se líderes através da capacitação dada pelo Espírito Santo, o dom da graça de Deus. Existe ainda no grego uma outra palavra relacionada a esse dom, é kubernete. A sua tradução para o português é piloto. Escritores antigos usavam essa palavra fazendo referência a Deus como piloto ou administrador da vida, e a Jesus Cristo como piloto e administrador do nosso corpo. A palavra que especifica o dom de governo é diligentemente, isto é, com sinceridade, com zelo e da melhor forma possível. Embora para muitos presidir seja apenas um ofício ou uma posição social de destaque, o dom é a capacidade dada pelo Espírito Santo e esta deve ser exercida diligentemente, com zelo e muita responsabilidade. Então não é só um status pessoal. Quem tem verdadeiramente esse dom não usa para se autopromover. Usa para o bem da igreja, né? Como nós já vimos que os dons são para o bem comum, para o bem da igreja. Exigências do dom. As pessoas que exercitam esse dom especial devem ter visão global, isto é, não pode estar limitadas a enxergar apenas o seu contexto local, mas devem sempre ver a igreja como parte integrante do reino de Deus. Elas deverão sempre estar pensando em primeiro lugar nos interesses de Deus. Os líderes devem ter objetivos definidos, como continuarem de onde os outros desistem, levando os liderados sempre a avançarem em direção ao céu, tendo sempre na ponta da língua uma palavra de ânimo, de coragem e conforto. Devem também estabelecer o ritmo de trabalho dos seus colaboradores. Acima de todas as qualidades, o líder deve ter muito amor por seus liderados, pois sem amor, nada do que fizermos valerá alguma coisa. O maior líder de todos os tempos deu sua vida em favor da salvação da humanidade, e o fez por um ato de amor. É por isso que certa feita ele disse: o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O bom pastor está sempre trabalhando no sentido de querer o melhor para a sua igreja. Quantos pastores, lamentavelmente, têm colocado os seus interesses pessoais acima de todas as coisas? Estes, com certeza, não deveriam ocupar o digníssimo posto que estão ocupando. Então, essa liderança também é um dom pastoral. Também é um dom que um pastor deve ter, que ele não deve usar para o autocrescimento, né? Para se autopromover, mas para que sirva realmente a igreja. Então nós vemos aqui que o exemplo do bom pastor, que o bom pastor, que é Jesus, né, dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu sua vida por nós. Então, da mesma forma, aqueles que têm o chamado pastoral, eles dão a sua vida, eles entregam a sua vida no trabalho da igreja para as suas ovelhas, não é para si mesmo. E a gente vê muitos por aí se autopromovendo, se enriquecendo a favor, se enriquecendo exageradamente com a igreja, né? Ofertando com as ofertas da igreja, e não é esse o caminho. Outro aspecto do que preside é que o termo grego em Romanos 12:8 pode ser traduzido também como aquele que está preocupado ou aquele que cuida. Vamos ler Romanos 12:8.
ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, e o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, o que preside, que faça com diligência, ou seja, aquele que está preocupado, aquele que cuida, que faça com diligência. Isso nos mostra que o líder da igreja não deve ser apenas uma pessoa em pé lá na frente dirigindo os cultos, mas acima de tudo aquele que presta um serviço e está ligado às necessidades de seus liderados. Seu cuidado para com o rebanho deve ser constante, assistindo e ajudando a cada um em suas aflições. A liderança não pode ficar alheia às necessidades do povo. O líder deve ser uma pessoa humilde, como as demais. Semelhantemente, vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, 6. Um destaque aqui da revista. Deus está interessado numa liderança firme e capacitada para a igreja. Ele precisa de servos que governem e administrem suas agências com sabedoria, bom senso e muita lisura, livrando-as de cair nas tempestades dos maus tempos, nas areias movediças das heresias, conduzindo-as às águas tranquilas. Administração, uma carência das igrejas. Muitas igrejas têm passado por inúmeras dificuldades por faltar-lhes uma administração eficiente e cuidadosa. Nesse aspecto, entendendo que deve haver participação dos leigos na área administrativa, principalmente quando o pastor tem deficiência nesse campo. Tendo visto alguns ministérios pastorais em que os pastores são bons evangelistas, excelentes pregadores, contudo suas carreiras de uma hora para outra afundam porque lhes faltou a capacidade administrativa, algumas vezes deixando a igreja em sérios apuros. A dificuldade é maior quando esses líderes não admitem suas fragilidades nesse setor. O problema é que a ineficiência administrativa sempre provoca prejuízos financeiros e materiais para a igreja. Como exemplo, poderíamos citar uma obra que começa a ser realizada sem planejamento de despesas, sem saber se a igreja poderá suportar todos os custos, e meses depois está paralisada, causando enormes prejuízos à imagem da igreja. Estamos sem recursos. A solução para esse problema pode estar dentro da própria igreja, com irmãos a quem o Senhor deu esse dom, e que muito poderiam fazer se despertados. O pastor deve ser o primeiro a reconhecer a necessidade e a localizar o irmão com o dom. A carência administrativa não se restringe apenas à questão das obras civis. Seu ponto crítico está na parte gerencial da igreja como pessoa jurídica, em especial na área financeira, no arquivamento de suas atas, nos registros de seus membros e na boa organização de seus documentos em geral. Então, meus amados, nem sempre o pastor local ele tem a capacidade de administrar, ele tem o dom de administração. Então, esse dom deve ser encontrado na igreja. A gente deve encontrar essas pessoas que têm esse dom, para que essas pessoas possam trabalhar em favor da igreja e não deixar que a igreja passe por apuros, passe por problemas, muitas das vezes problemas financeiros. Reconhecimento, um dever da igreja. Ora, rogamo-nos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Paulo, nesses versículos, faz uma recomendação especial para que não esqueçamos os que presidem sobre nós. Ao contrário, devemos ter essas pessoas em alta estima e amor. Ele sabia que o líder, por força de sua função, geralmente é uma pessoa solitária. Há uma tendência natural para o isolamento, por não haver ninguém que possa entrar no seu íntimo. As pessoas que exercem esse dom ficam na mira dos holofotes,
tornando-se alvo de muitas tentações específicas como dinheiro, sexo e poder. Durante toda a história da Igreja, temos casos de grandes líderes que caíram em pecado e escandalizando a Igreja. As igrejas devem sustentar seus líderes debaixo de muita oração, reconhecendo seu trabalho, entendendo suas limitações humanas, ajudando-os em sua difícil tarefa de governar uma agência do reino de Deus na terra. Então, os líderes de uma igreja, a gente não está falando aqui somente dos pastores, mas a gente está falando da liderança de uma forma geral, eles são muito tentados e também são o holofote. Eles estão lá na frente. Então, todo mundo os enxerga como exemplo a ser seguidos. Então, quando um desses cai, o escândalo é grande, né? Então, devem tomar muito cuidado, a igreja deve orar muito por seus líderes, estar muito presente na vida dos seus líderes, da sua liderança, para que essa não venha a ser motivo de escândalo para a igreja. Hoje estamos acabando mais cedo, a lição aqui é curtinha. Conclusão. Os dons da administração e governo exercidos nas igrejas devem refletir o governo de Deus exerce sobre o universo, na qualidade de piloto da vida, o piloto de nossos corpos. Quem está habilitado para tamanha missão? Pelo lado humano, é muito difícil, mas o dom vem de Deus, e quem exerce a liderança na igreja deve trabalhar na dependência do Espírito Santo para chegar o mais perto possível do ideal. Então, todos os líderes devem estar consagrando as suas vidas ao Senhor diariamente, pedindo a ajuda do Espírito Santo para que o Espírito Santo o capacite na obra. Deus está interessado numa liderança firme e capacitada para a sua igreja. Ele precisa de servos que governem e administrem suas agências com sabedoria, bom senso e muita lisura, livrando-as de cair nas tempestades dos maus tempos, nas areias movediças das heresias, conduzindo-as às águas tranquilas. Aqui se aplica bem o termo de piloto ao administrador da igreja. O piloto deve conduzir sua embarcação em meio aos rochedos e tempestades de forma segura. Recomendo a todos que exercem liderança que o façam com boa vontade, sem reclamar, encarando a urgência da obra, porque o trabalho é de Deus. O cuidado para com os liderados não deve ser vagaroso, vacilante, indeciso e muito menos irresponsável, mas urgente. Através dessas qualidades, podemos identificar quem é líder por vocação, por dom do Espírito, e quem está no lugar errado. Aos que estão no lugar errado, fica o conselho para que renunciem à posição que estão ocupando e voltem-se para o dom que receberam de Deus. O dom da administração e governo, no Novo Testamento, de um modo geral, está ligado aos oficiais da igreja. Entretanto, Deus tem concedido esse dom a muitos leigos, pessoas que não são pastores, para exercício de múltiplas atividades de administração, governos e presidência de sua causa. Esse estudo também se aplica a essas pessoas, devendo ser um estímulo para que exercitem cada vez mais o dom que tão bondosamente receberam do Espírito Santo. Então, nós vemos que os líderes, na igreja existem pessoas capacitadas com o dom de liderança que talvez muitas das vezes o próprio pastor da igreja não tem. Então ele deve ter humildade, reconhecer que não tem, procurar essas pessoas com os dons de administração para que possam administrar bem a igreja de forma diligente, porque Deus quer pessoas qualificadas, pessoas com este dom para exercer esse trabalho na igreja, né? Recomendando a todos que façam o trabalho sem reclamar, encarando como urgência, porque o trabalho é de Deus. Então, a gente deve ter sempre em mente que é Deus quem capacita, é Deus quem dá o dom, é Deus quem auxilia, é Deus quem sustenta
e é Deus quem conduz. Então a gente deve colocar tudo na dependência do Espírito Santo. Com a pessoa que tem o dom do Espírito Santo sabe muito bem disso. E ela faz tudo de forma diligentemente, assim como nós vimos aqui na palavra do Senhor. Então era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Para a semana que vem não, mas para o próximo estudo fica aí o estudo número 9, tá? Estudo número 9, o dom pastoral. Nós já vimos o dom do ensino, né? Nós já vimos o dom da administração. Agora nós vamos ver o dom pastoral, ou seja, os que são chamados por Deus para serem pastores de uma igreja local. Que Deus possa abençoar a sua vida, que esses estudos sirvam de grande valia para a obra do Senhor na igreja de cada um de vocês. Deus abençoe a todos, paz do Senhor. Amém.